Já ficou com aquela dúvida na hora de selecionar o seu ativo de renda fixa por conta do cupom de juros e da amortização? Já teve essa dúvida? Já se deparou com isso no mercado financeiro? Gosta de um crédito privado e viu ali cupom de juros, amortização? Não sabe muito bem como é que isso funciona? Ou aprendeu de uma maneira que eu vou te contar? Muito provavelmente está errada a maneira como você aprendeu que funciona o cupom de juros e amortização. Meu nome é Lucas Santiago, eu sou especialista em investimentos e no vídeo de hoje eu vou explicar tudo sobre o cupom de juros e sobre a amortização. Eu vou te falar se vale ou não a pena ter cupom de juros e amortização nos seus ativos. Eu vou te contar a verdade sobre o cupom de juros e amortização, como funciona para pré, para pós, para inflação. Tem diferença entre eles? Tem sim. Não sai daí que até o final do vídeo você vai sair daqui sabendo tudo sobre o cupom de juros e amortização. E é claro que tudo isso é logo após a vinheta. Eu vou te mostrar de maneira prática aqui como é que funciona cupom de juros e amortização. Vou pegar alguns exemplos aqui, já estou logado na minha conta da XP aqui para a gente ver alguns exemplos que a gente está tendo de crédito privado hoje com juros e amortização no mercado financeiro. Vou explicar para você também como é que funciona lá nos títulos públicos, mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é pré, pós e inflação. Esses três têm maneiras distintas da gente estar calculando o nosso cupom de juros que a gente vai receber nos nossos pagamentos, seja ele semestral, seja ele anual, trimestral, bimestral, enfim, tem vários desses esquemas, principalmente para créditos privados, para títulos públicos somente disponíveis na forma de cupom semestral. Então a primeira coisa, saiba que o pré-fixado aqui ele vai pagar toda a taxa dele na forma de cupom de juros. Lucas, como assim? 15% pré. Se for um cupom anual, ele paga 15%. Se for um cupom semestral, que é o mais comum, geralmente as pessoas fazem o que aqui? Dividem esse valor por 2 e dizem, olha, esse é o cupom que você vai receber, né? O 7,5% nesse caso aqui, 15 dividido por 2, dá 7,5%. Essa é a maneira exata, correta de fazer? Não é. Não é porque se você puxar da memória lá na forma dos juros compostos, na formulinha dos juros compostos, a gente tem um elevado ao tempo e não uma simples multiplicação pelo tempo. Então, se eu elevei ao tempo, chegar aqui da forma inversa, eu preciso fazer o quê? Tirar a raiz desse tempo. Então, como a gente está trabalhando uma taxa anual e um juro semestral, nosso tempo aqui vai ser 2. Então, vamos fazer a continha da forma correta, já para você entender como é que funciona. Puxa a calculadora aí e faz comigo aqui. Você vai pegar o 15, vai dividir isso aqui por 100, vai somar mais 1 e vai tirar a raiz quadrada disso daqui, que vai dar exatamente 7,23%. Essa é a maneira correta de fazer isso aqui. Vai mudar muita coisa na sua vida? Não vai mudar nada na sua vida se você dividir por 2 ou se você fizer a conta exata correta, mas eu quero te ensinar aqui a forma correta de fazer essa conta, tá bom? Então 7,23% ao semestre vai ser o quanto você vai receber nesse prefixado aqui. Se eu for pegar agora um ativo que ele é IPCA+, Lucas, então eu vou pegar toda a taxa do IPCA+, vou dividir por 2 aqui nesse caso de um semestral? Não, não é dessa maneira. O cupom de juros do ativo do tipo IPCA+, é só na parcela pré do título. Então, exemplo, IPCA mais 8. Então, se for um cupom anual, paga 8% anual. O IPCA, ele não paga na forma de cupom, ele vai acruado aqui no preço do seu título, tá bom? Qual a fórmula exata correta de fazer? Aquela de pegar o 8, dividir por 100, somar mais 1 e tirar a raiz quadrada disso daqui, que vai dar pra gente exatamente 3,92%. E no pós-fixado, Lucas, como funciona? Se for percentual de CDI ou CDI+, vai funcionar da mesma maneira, tá bom? Da mesma maneira do pré-fixado, paga toda a taxa na forma de cupom de juros. Exemplo rápido para você, CDI mais 3, vamos supor um CDI de 12% aqui, 12 mais 3 vai nos dar exatamente os 15%, aquele mesmo exemplozinho lá do pré-fixado que eu dei para vocês. Então, se for anual, paga os 15% no ano. Se for semestral, me paga quanto? 7,23% ao semestre. É dessa maneira que funciona. Então, já sabendo essas três diferenças, é extremamente importante que você saiba isso, porque muda muito na hora de você selecionar o seu título. Muita gente seleciona o IPCA+, com o cupom semestral, achando que ele vai pagar toda a taxa na forma de cupom. Isso não é verdade, tá bom? Toda a taxa na forma de cupom só é pago na modalidade de pré-fixado e na modalidade de pós-fixado. Eu quero agora tirar outros mitos aqui do mercado financeiro
que te contam, mas que não são verdade. A forma de calcular o meu cupom, você pega o quanto o título está pagando naquele momento, aí ele mostra lá para você, IPCA mais 8 é o quanto está sendo negociado nesse momento. Então eu pego esse 8 e divido por 2 para pegar o meu cupom, ou na verdade eu pego esse 8 aqui e faço toda aquela continha correta, né, tiro a raiz quadrada para dar o meu cupom. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque o cupom do seu título não é modificado toda vez que a taxa do seu título muda, porque esse título, a taxa dele muda a mercado o tempo todo. Então não é verdade, não é dessa maneira. O cupom é fixo e ele só depende, ele já foi calculado lá na data de emissão desse seu ativo. Lucas, como que eu vejo a data de emissão do meu ativo? É muito simples. Você pega o número, né? O ISIN que a gente chama daquele ativo, joga lá no site da Ambima, você vai descobrir qual que é a taxa de emissão, a taxa que foi emitida aquele ativo. Então presta bem atenção. Então eu puxei aqui para a gente já dentro do site da XP vários créditos privados para a gente dar uma olhadinha. Então vamos aqui, ó, debênture da Aegea. Vencimento em 15 de 1 de 2031, rentabilidade de 16%. Qual o erro comum que o pessoal comete aqui? Eu vou pegar esse 16% e vou fazer aquele meu cálculo aqui para ver o quanto é que ele está pagando, né? Então vamos lá, 16, divido isso aqui por 100, somo 1 e tiro a raiz quadrada. Então eu vou dizer, tá pagando 7,7% ao semestre aqui de cupom de juros. Isso é verdade? Não, isso não é verdade, porque 16% é a taxa de negociação dele hoje. Então imagine só se os títulos tivessem que mudar o cupom de juros na data do pagamento, a depender do quanto é que está sendo negociado aquele título naquele momento. Então isso não é verdade. A verdade é que aqui no site da Ambima a gente consegue encontrar exatamente qual foi a taxa que esse ativo foi emitida, tá bom? Que é essa taxa de remuneração aqui, ó, pré-fixado 16,61%, tá? É um pouco chatinho de encontrar porque infelizmente hoje a XP não nos dá mais aqui, ó, vou clicar aqui em investir, ela não mostra aqui pra gente qual que é o código ISIN desse ativo, tá? Então a gente vai pesquisando aqui pelo vencimento e pelo tipo de rentabilidade aqui, para ficar mais fácil pra gente encontrar aqui na Ambima, tá? Mas eu encontrei na Ambima, antes a XP dava esse nomezinho aqui, tá? AEGP-B0, esse é o código ISIN desse ativo. Se eu jogar ele aqui no site da Ambima eu acho exatamente ele. Então, remuneração dele, 16,61%. Foi isso aqui, foi quanto ele foi emitido, tá? E é daqui, ó, é da taxa de emissão que sai o cálculo do cupom de juros. Então, se você pegar aqui esse valor, 16,61, aí vamos fazer a continha, divide por 100, soma com 1 e extrai a raiz quadrada. Isso vai dar 7,98%. Veja que não vai fazer muita diferença, mas essa é a fórmula exata de fazer o cálculo do cupom de juros, tá bom? Para esse ativo não vai influenciar muito, mas alguns até podem influenciar um pouquinho mais, então por isso eu estou te ensinando a maneira correta de fazer esse cálculo. Então esse é um mito muito forte aí do mercado financeiro, você pega aquela taxa que você está vendo na tela, divide por 2 e esse é o resultado do cupom de juros. Não, não é verdade, você vai pegar a taxa de emissão do seu ativo, tá certo? Tá certo. A terceira coisa que eu quero explicar para vocês é a seguinte: o cupom de juros às vezes pode funcionar como uma parcelinha de amortização. No escritório eu já tive muito assim, às vezes o cliente liga e fala: pô, Lucas, por que meu ativo está abaixo do valor que eu coloquei? Olha só que interessante, né? Vamos fazer um exemplo rápido. Vamos supor que a pessoa colocou 100 mil reais aqui num ativo, tá? Ele vai ter a sua rentabilidade. Então isso aqui é para te mostrar que o cupom de juros não necessariamente sai dos juros, tá? Ele sai de toda a posição. Então vamos supor que ele comprou lá um ativo lá do Tesouro IPCA mais 6, tá bom? IPCA mais 6. Quanto é que ele paga de juros todo ano aqui? Todo semestre? Vamos resumir bem facinho, para ficar bem facinho aqui pra gente. Vamos pegar o 6 dividir por 2, vai ficar 3%. Olha só. Ele paga 3%. Ou seja, 3% de 100 mil são 3 mil reais. É isso que ele vai me pagar aqui, né? De acordo com essa posição aqui. Mas esse ativo pode ter tido ou não tempo para render esses 3 mil reais. Se eu coloquei logo após ele fazer um pagamento, aí ele vai me dar, porque ele vai ter exatamente esses 6 meses para render, tá? Vamos supor que está rendendo aí 1% ao mês esse ativo. Então, se ele rendeu 6 meses, ele rendeu 106 mil. Aí, desses 106 mil aqui,
vai sair o meu cupom de juros. Então, 106 mil, eu vou multiplicar isso aqui por 3%. O meu cupom de juros, R$ 3.180, é isso que vai ser pago lá para mim, vai sair dessa minha posição. No outro dia, eu vou ver 106 mil menos 3.180, tá bom? 102.820. Então, não vai ter menos do que eu coloquei. E aqui todo mundo vai continuar achando que o cupom de juros sempre sai da rentabilidade. Mas vamos fazer um exemplo aqui que você compre esse ativo 2 meses antes dele fazer o pagamento. 2 meses antes dele fazer o pagamento. Ele está rendendo aqui 1% ao mês. Então, vai ser 102 mil, né? Porque eu coloquei 100 mil reais, ele rendeu 1% aqui todos os meses. 102 mil. E agora eu vou multiplicar isso aqui, né? Pelos meus 3%. Vai me dar 3.060. Agora pega isso aqui e tira os 102 mil. Olha só. O meu ativo rendeu R$2.000, ele pagou 3.060, ou seja, a minha posição vai ser 98.940. Lucas, onde você quer chegar? Eu quero chegar que agora a minha posição é menor que o valor que eu coloquei nesse meu ativo. Eu perdi dinheiro? Não, você não perdeu dinheiro, é porque o cálculo do cupom de juros é sempre em cima da posição do seu ativo. Tá? É o quanto você colocou mais o quanto rendeu de juros e não somente o quanto rendeu de juro, tá bom? Então esse é o cálculo correto do seu cupom de juros, é dessa maneira que ele funciona. Então sim, aqui ele funcionou um pouquinho como amortização porque ele retirou um pedacinho do meu principal, que foram os 100 mil reais que eu coloquei naquele meu ativo. Tá certo? Para você não se desesperar quando você vê um ativo seu de renda fixa com a posição abaixo da posição que você colocou. Muito provavelmente isso é pagamento de cupom de juros se o seu ativo estiver sendo visto na curva. Se o seu ativo estiver sendo visto a mercado, aí é claro, pode sim ser normal uma variação de mercado. Então, essas 3 diferenças aqui, esses 3 tópicos aqui de cupom de juros são essenciais para você entender absolutamente tudo sobre o cupom de juros. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a amortização. A amortização ela sempre pega uma parcela do meu principal. Também sai da posição, mas a amortização ela é uma parcela maior, ela é mais forte, tá? Por isso que ela sempre vai pegar um pedaço do meu principal. Então, um exemplo clássico de amortização no vencimento. Poxa, se eu vou amortização no vencimento, então todo o meu juro aqui, né? O meu juro mais o meu principal vai ser pago lá no final, o quanto sobrou do meu título, tá? Veio pagando alguns cupons de juros aqui, mas lá no final sobrou o meu principal todo mais um jurinho que rendeu. Ele paga inteirinho na forma de amortização. Amortização anual, começando 3 anos antes do vencimento. Então ele vai pegar 3 anos aqui, vai dividir esse seu principal e vai pagando de amortização aqui para você. Esses são 2 exemplos bem simples, bem comuns que a gente tem no mercado financeiro aqui, tá bom? Vamos voltar aqui para XP aqui. Eu vou aqui de novo na renda fixa, tá bom? Aqui nos créditos privados, para mostrar para vocês alguns exemplos bem simples. Ó, eu vou selecionar aqui somente debêntures, tá? Então aqui, ó, cupom de juros semestral, tá? Cupom de juros mensal, olha aqui um cupom de juros mensal aparecendo pra gente, tá? Amortização, ó, amortização no vencimento, amortização semestral a partir de 2029. Olha só, amortização somente no vencimento, tá? Amortização mensal, olha só, um tipo bem raro que a gente encontra. Então, cupom de juros mensal e amortização mensal, um típico ativo para você selecionar na sua carteira se você quiser renda passiva todos os meses, aquela renda forte aqui, porque ele vai pagar um pouco do principal que você colocou e um pouco do juro que ele está rendendo aqui, entre aspas, mas a gente sabe que não é isso, né? Então ele vai pagar 2 vezes aqui, 2 parcelas da sua posição, tá bom? Esse é o correto, é que eu quero que você entenda. Tá? Então são vários tipos aqui. O que eu vou deixar num PDF aqui embaixo para vocês é, dependendo do seu objetivo, você pode selecionar diferentes tipos de amortização e de cupom de juros, tá bom? Semestrais com amortizações semestrais, juros semestrais com amortização no vencimento, tá tudo descrito nesse PDF abaixo que eu vou deixar aqui para você, que eu chamo de guia de pagamentos, tá? Por quê? Porque isso são pagamentos que esse ativo está me fazendo para ele não deixar essa dívida dele ficar muito alta, para que você não receba somente no final, tá bom? É dessa maneira que funciona. Agora, se vale ou não a pena, essa é uma discussão mais interessante sobre cupom de juros, tá bom? E amortização.
Por que o cupom de juros não vale muito a pena ou não vale nada a pena para aquela pessoa que só está buscando um ganho de curva? Porque ele reduz seu duration. Ponto. Ele reduz seu duration, porque cada vez que você vai recebendo coisas, pagamentos do seu ativo, o seu duration reduz, porque tem menos tempo para esse título vencer, tá bom? Então ele paga antes, ele faz pagamento antes. Se eu recebo tudo no final, o duration do meu ativo é exatamente igual ao meu prazo de vencimento, tá? E esse é o ativo melhor para a gente fazer ganho de curva. Esse é o melhor ativo para ganho de curva. Agora, se você quer receber algumas coisas antes, Lucas, eu não me sinto confortável em receber tudo só no vencimento, eu quero levar o meu ativo até o vencimento, mas quero ter recebimento, aí o cupom de juros e a amortização vão cair muito bem para você. Agora, se você faz uma estratégia simplesmente de ganho de curva, quero comprar alto e vender barato, quero comprar barato e vender caro, quero comprar na alta e vender na baixa, aí o melhor para você é não selecionar nenhum tipo de cupom de juros, tá bom? Lá no Tesouro nós temos somente cupons semestrais ou ativos que não tem cupom de juros. Então, lá no Tesouro vai selecionar os ativos que não tem cupom de juros. Por que o 45 no IPCA+, lá no Tesouro, é o ativo que mais traz rentabilidade para a gente numa estratégia de ganho de curva? Porque ele tem o maior duration da plataforma. Por que ele tem o maior duration da plataforma? Sendo que ele vence em 2045, mas tem ativos que vencem em 2055. Porque o 2055 lá no Tesouro, ele tem cupons de juros semestrais, então isso amortiza aqui o duration dele, tá bom? Faz com que o duration dele caia e seja menor do que o duration de um ativo que simplesmente vence em 2045. Tá certo, gente? Era isso que eu queria falar para vocês no vídeo de hoje. Tem muito conteúdo aqui nesse vídeo. Esse vídeo é muito forte, muito denso, tá bom? Você quer ser um expert aí em renda fixa, quer saber selecionar melhor, cada vez melhor seus ativos em renda fixa, você precisa entender muito bem cupom de juros e amortização. E eu fui!